Ao longo de 3 temporadas arrepiantes, Hannibal Lecter explorou a mente de assassinos, agentes do FBI e seus amigos mais próximos. Ele não estava apenas jogando o jogo, mas o projetando. Ele era um psiquiatra brilhante, um homem de gosto refinado e um canibal. Mas a sua característica mais perigosa, ele nos fez confiar nele. E quando você percebia quem ele realmente era, já era tarde demais. Quando Hannibal da NBC estreou em 2013, pensávamos que sabíamos o que esperar. Afinal, tínhamos visto a interpretação icônica de Anthony Hopkins. Nós conhecíamos a história, certo? Diferente de ser apenas sobre um médico canibal como muitos antecipavam, essa série trouxe consigo muitos outros elementos, como a sedução, manipulação e uma história de amor tão distorcida que redefiniu o que a televisão deveria fazer. Aqui está a história completa. Começamos a história com o nosso garoto Will Graham, um analista de perfis do FBI tão talentoso em entender assassinos que isso está literalmente destruindo sua mente. Ele consegue entrar em cenas de crime e ver exatamente o que aconteceu, sentir exatamente o que o assassino sentiu. É um superpoder que também é uma maldição. Jack Crawford, seu chefe, sabe que o Will está se esgotando, então ele faz o que qualquer pessoa razoável faria. Ele o envia para um psiquiatra. Então temos o Dr. Hannibal Lecter, que é impecavelmente vestido, culto e sofisticado. Ele serve as refeições mais requintadas que você já viu. Ele escuta com interesse genuíno e parece realmente se importar com o bem-estar de Will. Ele é exatamente o que o Will precisa. Exceto que ele também é o próprio assassino que o Will tem caçado. É impressionante como a primeira temporada não foi apenas sobre assistir Hannibal manipular o Will, mas também sobre vê-los nos seduzir. A nós, a audiência também. Cada jantar parecia uma aula magna de elegância. Cada sessão de terapia parecia genuinamente útil. Você se pegava pensando, talvez Hannibal realmente se importe com Will. E era exatamente isso que tornava tudo tão aterrorizante. Enquanto Will lutava com o seu dom, vendo cenas de assassinato em seus sonhos, Hannibal as estava orquestrando. Os assassinatos do estripador de Chesapeake era ele. As cenas de crime elaboradas que pareciam instalações de arte, obra dele. E ele ainda estava usando suas sessões com Will para ficar melhor nisso. Toda semana, Hannibal copiava assassinos que eles haviam capturado, aprimorando suas técnicas. Ele pegava seus métodos e os elevava, transformando o assassinato em uma arte performática. Vimos o quão sofisticado Hannibal era, e a série destacou isso em cada refeição perfeitamente empratada que provavelmente continha o rim de alguém. A temporada se encaminhou para o colapso psicológico completo de Will. Hannibal o estava envenenando sutilmente, piorando seu estado mental, enquanto fingia tratá-lo. No final, Will estava em um hospital psiquiátrico, acusado de ser o próprio assassino que ele estava caçando. E quem era seu único visitante? Seu único apoiador? Dr. Lecter, é claro. A cena final da primeira temporada foi Hannibal cozinhando o que mais tarde descobrimos ser o potencial substituto de Will. Ele já havia passado para o seu próximo projeto, sua próxima mente a ser moldada. Will foi apenas o primeiro passo. Acha que pode prever para onde toda essa história vai seguir? Confia em mim, você não pode. A segunda temporada pega tudo que você acha que sabe e vira completamente de cabeça para baixo. Temporada 2. A segunda temporada começou com Will exatamente onde Hannibal o queria, atrás das grades, desacreditado e completamente à sua mercê. Todos pensavam que Will tinha perdido a cabeça, todos exceto o próprio Will, que finalmente percebeu a verdade sobre seu médico. O que se seguiu foi o jogo de xadrez psicológico mais elaborado já colocado na televisão. Will teve que provar a culpa de Hannibal enquanto fingia estar insano. Tudo isso enquanto Hannibal continuava suas sessões de terapia, ainda interpretando o psiquiatra preocupado. A ironia era sufocante. A única pessoa que realmente entendia o Will era aquela que havia destruído sua vida. Essa temporada nos apresentou a verdadeira obra-prima de Hannibal. Seu relacionamento com Will não era apenas exploração, mas amor. Um amor amargo, possessivo, perigoso, mas amor mesmo assim. Hannibal não apenas capturou Will em sua teia, mas também queria que Will escolhesse ficar lá. A série nos deu algumas de suas imagens mais perturbadoras nessa temporada. Murais humanos feitos de pessoas vivas, um assassino que transformava suas vítimas em instrumentos musicais, uma assistente social enterrada viva em campo de flores. Cada crime era mais elaborado que o anterior, e Hannibal era diretamente responsável ou os inspirava por trás dos panos. No entanto, eis o que tornou brilhante. Você começava a entender a perspectiva de Hannibal. Quando ele matava, não era violência aleatória. Em sua mente, ele estava eliminando os rudes, os grosseiros, os indignos. Ele se via como a evolução em ação, removendo o que considerava espécimes inferiores. A série nunca pediu para você concordar com ele, apenas para entender a sua lógica. E de alguma forma, isso era mais aterrorizante do que a brutalidade sem sentido. O meio da temporada nos trouxe um dos momentos mais chocantes da televisão. Will, finalmente livre e trabalhando com Jack Crawford para capturar Hannibal, parecia estar se aproximando. Eles tinham um plano. Eles iriam expô-lo. Tudo estava se encaixando. Então, Hannibal descobriu. O final da segunda temporada continua sendo um dos episódios mais brutais que eu já vi. Em vez de Hannibal matar seus inimigos rapidamente, ele os destrói emocionalmente primeiro. Ele viscerou Jack Crawford em seu próprio escritório. Ele explorou a filha adotiva de Will para que ela tentasse matá-lo. Ele virou a própria mente de Will contra ele uma última vez. A temporada terminou com Will e Hannibal finalmente sendo honestos um com o outro. Sem mais jogos, sem mais fingimentos. Will admitiu que havia começado a gostar da dinâmica deles, a entender a visão de mundo de Hannibal, e Hannibal revelou quanto Will significava para ele, fazendo a única coisa que ninguém esperava. Ele fugiu. Não antes de deixar Will sangrando até a morte no chão de sua cozinha, é claro. Até os atos de amor de Hannibal vinham acompanhados de violência. Enquanto as sirenes soavam à distância, Hannibal desapareceu na noite com a sua psiquiatra, a doutora Bedelia du Maurier, deixando Will se perguntando se ele havia criado um monstro, ou simplesmente revelado um que sempre esteve lá. A questão que parava, sobretudo, era, ao tentar capturar Hannibal, Will havia se tornado ele? A terceira temporada responderia essa pergunta das maneiras mais surpreendentes. A resposta pode perturbá-lo, mais do que qualquer outra coisa que veio antes. Temporada 3.
É de grande importância notar que essa temporada se dividiu em duas metades distintas, cada uma mais visualmente deslumbrante e psicologicamente complexa do que qualquer outra coisa que a série havia feito antes. A primeira metade nos levou a Florença, Itália, onde Hannibal havia assumido uma nova identidade como curador de museu. Porque, é claro que sim, onde mais um homem que transforma assassinato em arte acabaria. Will sobreviveu ao presente de Hannibal e passou meses se recuperando, tanto física quanto mentalmente. Quando ele finalmente rastreou Hannibal até a Europa, o que ele encontrou não foi o monstro que ele esperava, mas algo ainda pior, uma versão de si mesmo que ele poderia se tornar. Florença nos deu os momentos mais operísticos da série, vivendo como o Dr. Fell. Estava prosperando em uma cidade que entendia a beleza na violência, cercado por arte renascentista que retratava os impulsos mais sombrios da humanidade com uma beleza estonteante. Ele havia encontrado seu lar perfeito. O jogo de gato e rato entre Will e Hannibal atingiu novos patamares. Eles não eram apenas mais caçador e presa, mas duas metades do mesmo todo, atraídos um pelo outro por forças que nenhum deles podia controlar totalmente. Will passou tanto tempo dentro da mente de Hannibal que começou a pensar como ele. A linha entre eles havia se tornado irreconhecível. A investigação do inspetor Patsy trouxe de volta o passado de Hannibal, incluindo o retorno de Mason Verger, uma vítima que sobreviveu à terapia de Hannibal e queria vingança. A série sempre foi violenta, mas a história de Verger a levou para um novo território. Não se tratava mais apenas de assassinato, mas do dano duradouro que Hannibal deixava em seu rastro. O arco de Florença culminou com a captura de Hannibal, mas não antes que ele orquestrasse uma performance final. Mesmo na derrota, ele ainda estava dirigindo o espetáculo, ainda movendo os pauzinhos, ainda seduzindo todos ao seu redor para sua visão de mundo distorcida. A segunda metade da terceira temporada trouxe todos de volta à América, para o confronto final. Will estava lutando com sua identidade, dividido entre o homem que ele havia sido e aquele que Hannibal o ajudou a se tornar. Hannibal, preso, mas ainda manipulando todos ao seu redor, continuou seus jogos psicológicos detrás das grades. É nesse ponto que eu quero fazer uma pausa e perguntar algo. Seja honesto. Em que ponto você começou a simpatizar com Hannibal? Porque se você assistiu a série, você simpatizou. O roteiro era tão sofisticado, as atuações tão convincentes que você se pega entendendo a perspectiva dele. Esse é o verdadeiro horror de Hannibal. Não a violência, mas como ele te tornou cúmplice de sua visão de mundo. A temporada se desenvolveu em direção a Francis Dolarhyde, o Dragão Vermelho, um assassino inspirado na obra de Hannibal. Este foi o presente final de Hannibal, sua manipulação definitiva. Ele havia criado um assassino especificamente projetado para forçar o Will a fazer uma escolha impossível. O final da série nos deu o que eu considero um desfecho ideal. O Will, finalmente entendendo no que havia se tornado, fez a única escolha que fazia sentido. De pé, em um penhasco com Hannibal, tendo acabado de matar juntos pela primeira vez, ele abraçou seu lado sombrio completamente. Então, em um ato que foi tanto de salvação quanto danação, ele puxou os dois para o abismo. A cena final, Will e Hannibal haviam caído pelo ar, presos em um abraço que era parte dança, parte assassinato, parte história de amor, e resumiu tudo o que a série vinha construindo. Eles eram perfeitos um para o outro, da maneira mais terrível possível. Nenhum poderia existir sem o outro, então eles escolheram cair juntos ao invés de viver separados. Hannibal foi uma meditação de 3 temporadas sobre a natureza do mal, o poder sedutor da sofisticação e quão tênue é a linha entre a civilização e a selvageria. Bryan Fuller criou algo que foi simultaneamente a coisa mais bonita e mais perturbadora da televisão.